se eu lanço a informação de forma incorreta, né, utilizando lá o campo adequado ou o código adequado que tiver que ser usado, porque isso vai ser implementado, isso ainda através de sistema, né, como nós conversamos ontem. Eu acredito que a questão do sistema é algo que a gente vai, daqui até abril do ano que vem, decidir e assim, desenvolver, né? De fato, a gente ainda não tem essa informação, e como eu disse ontem, conversando aqui com a Lourdes, a gente vai tentar levantar com os órgãos parceiros para que a gente já, vamos dizer assim, comece a caminhar de tal maneira que já saibamos como que o sistema vai funcionar. Eu acredito que vai ser muito tranquilo, até porque todas as, vamos dizer assim, divergências, os problemas de geração de arquivo já. Francine, bom dia. Sua câmera está aberta. Voltei. Caiu aqui rapidinho e voltei. Então, como estávamos falando, boa parte dos problemas, né, das inconsistências que o sistema já gerou ao longo desses anos já foram solucionadas. Então, acredito que não vai haver muita dificuldade na implantação da FDRINF, não. Tá certo? Maravilha. Então, vamos lá para a nossa apostila, para o nosso material. Vamos abrir lá na página 19. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. Deixa eu puxar aqui o nosso material. Deixa eu só abrir aqui. Deu algum chute aqui. Vamos abrir. Ok. Vocês estão vendo aí a apostila? Sim. Ah, ótimo. Porque mudou aqui o formato, aqui acho que foi feita uma atualização, mudou o formato aqui da tela. Então vamos lá, na página 19. Página 19. Nós já falamos da FDRINF, página 19, Instrução Normativa 2043, de 12 de agosto de 2021, bem recente, né? Porque a FDRINF, ela foi criada pela Instrução Normativa 1701 de 2017, né? E ela foi recentemente revogada por essa instrução normativa e, consequentemente, atualizada, né? Agora,
nós temos também o manual da EFD-REINF, que é o layout, né? Assim, como que o sistema vai ser desenvolvido, ou é desenvolvido, e quais as informações que serão processadas nesse layout, né? Eu vou falar sobre ele logo mais. Então, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2043, de 2021. Dispõe sobre a escrituração digital de retenções e outras informações fiscais. É o significado da sigla EFD-REINF. EFD, escrituração fiscal digital. REINF, retenções e outras informações fiscais. A escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais deve ser apresentada de acordo com as disposições desta instrução normativa. A EFD-REINF deverá ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, conforme expliquei aqui na quarta-feira, na quinta, né? E será considerada válida após a confirmação de recebimento e validação de seu conteúdo. Ficam obrigados, artigo 3º, a apresentar à EFD-REINF os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos. Está vendo a linguagem aqui, gente? Veja que ele não usou a expressão contribuinte e ele também não usou a expressão responsável. Como ele não usou nenhuma nem outra expressão, significa dizer que vale para os contribuintes e vale para os responsáveis. Veja como foi importante, já no primeiro dia, nós identificarmos quem é o sujeito passivo naquela relação jurídica tributária, né? O sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto da relação. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o sujeito passivo tanto pode ser o contribuinte, quanto pode ser o responsável, né? Então, a linguagem bem técnica agora, todos nós já podemos falar a mesma linguagem. As empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Então, tá vendo? Então, quem contrata empresa que presta serviço na modalidade cessão de mão de obra, né, conforme o artigo 31 da Lei 8.212, obrigatoriamente tem que apresentar a EFD-REINF. Inciso 2º, as pessoas jurídicas optantes pela CPRB, de que trata a Lei 12.546. Ontem nós falamos, essas são as empresas cuja folha está desonerada. As empresas com a folha de pagamento desonerada também são obrigadas a informar a EFD-REINF, porque lá na EFD-REINF a informação da CPRB deve ser processada. O produtor rural, pessoa jurídica, e a agroindústria, quando sujeitos também à CPRB. O adquirente de produto rural. As associações desportivas, que mantêm equipes de futebol. A empresa ou entidade patrocinadora, também dos times de futebol. E as entidades promotoras de espetáculo. Então, onde que nós nos enquadramos? Nos enquadramos aqui no inciso 1º, né? As empresas que prestam e contratam serviços sujeitos à retenção previdenciária. Nós falamos ontem que na EFD-REINF, tanto informamos a retenção que efetuamos, quanto informamos a retenção que sofremos. Então, quando a Fiocruz fizer a retenção, essa informação vai na EFD-REINF. Se a Fiocruz também sofrer retenção, esta informação irá na EFD-REINF. Então, tanto a retenção sofrida, quanto a retenção efetuada. Artigo 4º. Na ausência de fatos a serem informados no período de apuração, os sujeitos passivos, a que se refere o artigo 3º, ficam dispensados de apresentar a EFD-REINF relativo ao respectivo período. Então, caso a EFD-REINF seja zerada, não precisa ser enviada esse arquivo digital, né? Coisa que acredito não vai acontecer aí na Fiocruz. Artigo 5º. A obrigação de apresentar a EFD-REINF deve ser cumprida
para o primeiro grupo, que compreende as entidades integrantes do grupo 2, entidades empresariais, do anexo 5º, com faturamento no ano 2016 acima de 78 milhões de reais, a partir das 8 horas do dia 1º de maio de 2018. Então, aqui, gente, esse primeiro inciso foi, assim, as empresas que participaram do primeiro grupo. Então, as empresas que faturam mais de 78 milhões de reais ao ano, elas são tributadas pelo lucro real. Então, essas empresas privadas, né, empresas públicas, sociedade de economia mista, já tinham que fazer a entrega desde maio de 2018. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que era lucro real lá em 2018. A gente já vem entregando a FD-REINF dele desde essa época, desde maio de 2018. Para o segundo grupo, que compreende as demais entidades integrantes do grupo 2, né, entidades empresariais, a partir de janeiro de 2019, exceto para as empresas do Simples, né, e assim sucessivamente. Para o terceiro grupo, pessoa jurídica que compreende as entidades obrigadas à FD-REINF não pertencente ao primeiro, segundo e quarto. Marcos, onde é que a Fiocruz está? A Fiocruz está no quarto grupo, tá bom? Fiocruz está no quarto grupo. Então, o inciso terceiro está falando aí com as empresas do terceiro grupo, o inciso quarto também. Então, vamos para o inciso quinto. Inciso quinto, olha aí. Para o grupo, para o quarto grupo, que compreende os entes públicos integrantes do grupo 1, administração pública, e as entidades integrantes do grupo 5, organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais, ambos do anexo 5º da IN 1863, a partir das 8 horas de 22 de abril de 2022, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril. Então, a partir de 1º de abril, nós já vamos ter que gerar a EFD-REINF. E está sendo prometido pela IN que o programa estará disponível a partir do dia 22 de abril. Então, a partir das 8 horas da manhã do dia 22 de abril, a Receita Federal já vai disponibilizar o programa para que seja enviada a EFD-REINF do mês de abril de 2022. O parágrafo 1º vai falar do inciso 1º, então não há, assim, para nós nenhuma importância, né? Parágrafo 2º. Os sujeitos passivos que optaram pela utilização do sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias trabalhistas fiscais, o E-Social, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da resolução do Comitê Diretivo do E-Social, ainda que imunes ou isentos, deve apresentar a FD-REINF de acordo com o disposto no inciso 1º. O que ele está colocando aqui? Tem empresas que são obrigadas, instituições que são obrigadas e devem se observar esse calendário. Só que tem empresa que pode, se quiser, por uma questão de opção, também já fazer o seu enquadramento e a elaboração e o atendimento das exigências do E-Social. Caso isso aconteça, né, ela passa, portanto, a ter a obrigatoriedade de apresentar também a EFD-REINF. Artigo 6º. A FD-REINF deverá ser transmitida ao SPED mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês a que se refere a escrituração. Então, olha só, gente. O prazo que nós temos de envio da FD-REINF é de 15 dias, né, após o mês seguinte. Então, quando for a FD-REINF de abril de 2022, nós teremos até o dia 15, né? Até o dia 15 do mês de maio. As entidades promotoras de espetáculos desportivos e tal, não nos interessa. Para a segunda, se o último dia do prazo previsto no caput não for dia útil, a transmissão da FD-REINF deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Quer dizer, se o dia 15 cai num sábado, então nós temos que enviar a FD-REINF na sexta-feira, até a sexta-feira. Tá certo?
Então, ela deve ser enviada até o dia 15 do mês seguinte. Lembrando que o E-Social ele tem que ser enviado até o dia 20. Então, por isso que a EFD-REINF ela tem que ser gerada até o dia 15, porque ela vai alimentar o E-Social. Né? Já já eu mostro aqui no quadro para vocês. Artigo 7º. O sujeito passivo que deixar de apresentar a EFD-REINF no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a escrituração original, no caso de não apresentação, ou a prestar os esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e ficará sujeito às seguintes multas. Então, olha só. Tanto a gente corre o risco de mandar a FD em atraso, como a gente corre o risco de enviá-la com alguma incorreção ou com alguma omissão. Né? Dificilmente ocorre de a gente ser notificado por uma incorreção ou por uma omissão. Muito dificilmente isso acontece. Né? Agora, caso seja entregue em atraso, essa notificação, gente, via de regra, ela já se processa no momento que é enviado em atraso. Então, digamos, era para eu ter enviado a FD-REINF dia 15 de maio e por alguma razão, enfim, problemas operacionais, etc., eu só consegui enviar dia 20 de maio. Quando eu enviar, via de regra, o programa automaticamente já emite a multa para que seja feito o pagamento da penalidade. Tá certo? Muito comum isso acontecer. Então, quais são as penalidades? 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos informados na EFD-REINF, ainda que integralmente pagos, no caso de falta de entrega da escrituração ou de entrega após o prazo limitado a 20%, observado o disposto no parágrafo 2º, que vai falar da multa mínima. Olha, gente, é uma multa extremamente pesada. Então, Deus nos livre de enviar uma FD-REINF em atraso. 2% de multa sobre o valor dos tributos informados na FD-REINF. Imagina todo o INSS retido de pessoa jurídica, calcular 2% de multa, né, ao mês de atraso, limitado a 20%. É muita coisa. Então, a gente não pode realmente brincar com o prazo da FD-REINF. R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Né? Essa penalidade, via de regra, ela seria aplicada quando a gente fizesse uma retificação, uma coisa assim. Mas na prática, até hoje, assim, sinceramente, nunca vi uma cobrança de penalidade sendo aplicada, né, com base nesse segundo inciso, tá? Para efeitos da aplicação da multa prevista no inciso 1º do CAPT, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da escrituração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Parágrafo 2º. A multa mínima a ser aplicada será de R$500 se o sujeito passivo deixar de apresentar a escrituração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões. Não pode ser que o valor informado lá seja tão pequeno e aí o governo estabeleceu a multa mínima de R$500. Parágrafo 3º. Observado o disposto no parágrafo 2º, as multas de que trata esse artigo serão reduzidas em 50% quando a escrituração for apresentada após o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 2º, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Em 25%, se houver apresentação da escrituração após o prazo previsto para o parágrafo 2º do artigo 2º, mas até o prazo estabelecido na intimação. Então, se eu envio a EFD em atraso, vai se gerar uma multa. Se eu pago a multa até a data estabelecida no auto de infração, eu tenho uma redução de 50%, após uma redução de 25%. Parágrafo 4º.
Em substituição às reduções de que trata o parágrafo 3º, as multas previstas nesses incisos terão redução de 90% para a ME e EPP. Disposto no parágrafo 4º, não se aplica em caso de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização ou falta de pagamento da multa prevista nesse artigo no prazo de 30 dias após a notificação. As multas de que trata esse artigo serão exigidas mediante lançamento de ofício. No caso de órgãos públicos da administração direta dos estados, do DF e dos municípios, as multas a que se refere esse artigo serão lançadas em nome do respectivo ente da federação a que pertence. Gente, isso aqui, no caso de vocês, é aquela história, né? Caso seja aplicada uma penalidade, a Fiocruz ficaria impedida de tirar a certidão negativa junto à Receita Federal e, consequentemente, à Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Quando se trata de Estado e de município, o Estado e o município ficam negativados na União e ficam impedidos de receber o fundo de participação dos estados e dos municípios. Então, veja a seriedade que é a falta da entrega de um arquivo digital desse. Então, se um estado ou um município deixa de entregar FDRINF, ele pode ser negativado, e aí, quando a União for repassar o fundo de participação ao município e ao estado, fica impedido pela ausência, né, pela ausência da certidão negativa. No caso de autarquia ou fundação pública federal, estadual, distrital ou municipal, as multas a que se refere esse artigo, em nome da respectiva autarquia ou fundação. Aí, no caso, seria no caso da Fiocruz, né? Ficaria em nome da Fiocruz. A partir do período de apuração em que a entrega da DCTF Web se tornar obrigatória, nos termos do disposto na IN 2005 de 2021, as contribuições sociais previdenciárias devem ser recolhidas por meio de documento de arrecadação DARF emitido pelo sistema da DCTF Web. Eu vou colocar já aqui do quadro para a gente entender isso. Ficam revogadas a IN 1701, que foi quem tinha criado originalmente a EFD-REINF, né? A IN 1767 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa é a instrução normativa que regula a EFD-REINF. Certo? Deixa eu voltar aqui na tela com vocês. Maravilha. Olha só. A instrução normativa que nós acabamos de ler tratou especificamente da exigência da FDRI. E nós vimos que ela faz parte do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, né? Dentro do SPED, a gente viu que tem o SPED fiscal, né? O SPED fiscal, o SPED contábil, e o SPED social, que é o famoso E-social. Tá certo? Bom, o SPED fiscal aí na Fiocruz, ele é exigido para atender o ICMS. Tá certo? É exigido aí na Fiocruz, tendo em vista que algumas unidades da Fiocruz são contribuintes do ICMS, né? Então, quem apura ICMS na Fiocruz necessariamente tem que cumprir com as exigências do SPED fiscal do Estado.
Então, essa é uma discussão que eu acredito que a gente vai ter oportunamente para verificar se realmente a Fiocruz teria que recolher ou não ICMS. Então, como o entendimento até hoje é de que a Fiocruz tem que recolher ICMS, portanto, ela tem que cumprir o envio lá do livro fiscal, SPED fiscal, para atender às exigências do ICMS. Aí, nesse caso, se adquire um programa, né? Porque o CIAF não está preparado para gerar essas informações, aí, de fato, tem que se adquirir um programa, e aí pode ser qualquer um desses aí no mercado, para gerar essas informações e atender às exigências do arquivo digital do SPED fiscal, tá? Para atender o ICMS. Isso aqui em relação à Fiocruz, tá? Eu estou falando da Fiocruz. Se eu tivesse que falar de empresas em geral, a coisa seria bem mais complexa. Bom, quando a gente fala do E-Social, aí nós vimos ontem que ele vai gerar a folha de pagamento, né, mais os autônomos. Mais os autônomos. E eu vou colocar aqui também mais o MEI. Porque o MEI pode gerar também contribuição previdenciária, né? Ora, a partir do momento que eu me torno obrigado, porque o artigo 9º, ou melhor, o artigo 8º, ele fala assim: a partir do período em que a apuração da entrega da DCTF-UEB se tornar obrigatória, quando que a DCTF vai se tornar obrigatória? Quando eu tiver a obrigatoriedade de entregar o E-Social. Então, na Fiocruz, vai ser abril de 2022. Então, a partir de abril de 2022, obrigatoriamente, a Fiocruz vai ter que entregar FDRINF. Se não prorrogarem de novo, né? Se não prorrogarem de novo. Ora, uma vez que eu tenha que entregar o E-Social, eu vou ter que entregar a EFD EINF, que foi o que nós acabamos de estudar agora. Os prazos, né? As penalidades, caso não seja entregue no prazo. Então, na FDRINF, o que eu vou informar? Vou informar as retenções previdenciárias. Retenções previdenciárias. Vamos colocar assim: efetuadas, retidas, e as retenções sofridas. Então, tanto a retenção que a Fiocruz efetua, desconta de quem presta serviço para ela, como as retenções que ela pode sofrer caso ela preste algum serviço sujeito à retenção do INSS, que eu acredito que não há, né? Até onde eu sei, não há. Isso a gente vai discutir aí junto com a Lourdes, com a Luciana, com o pessoal que está na coordenação desses trabalhos aí. Eu desconheço, aí vocês teriam que me ajudar e me dizer: não, Marcos, a gente tem realmente um caso aqui de uma prestação de serviço que é executado na forma de cessão de mão de obra, que eu acho difícil, né? Executado na forma de cessão de mão de obra está lá na lista dos artigos 117 e 118 da IN 971. Acho difícil que isso aconteça. Muito bem, muito bem. Então, o que acontece? A EFD-REINF vai ser alimentada pelas retenções previdenciárias, deixa eu colocar aqui, de pessoa jurídica. Retenções previdenciárias de pessoa jurídica. E a folha de pagamento, os autônomos, quer dizer, o processamento da retenção previdenciária. Aqui, ó. Aqui nós temos a retenção previdenciária de pessoas físicas, mais o MEI, que é uma pessoa física com CNPJ. Então, lá na folha estão sendo processadas retenções previdenciárias da pessoa física e aqui estão sendo processadas retenções previdenciárias da pessoa jurídica. Fechamos os arquivos? Fechamos. Mandamos as informações para quem? Para DCTF Web. Então,
a partir do momento que eu tenho que apresentar o E-Social, consequentemente, eu vou ter que gerar DCTF Web. Que é, vamos dizer assim, quem centraliza as informações processadas no E-Social e na FDRI. A partir daí, se gera o DARF Previdenciário. DARF Previdenciário. E aí, né, eu tenho até o dia 20 do mês seguinte, da emissão da nota fiscal aqui, para fazer o recolhimento de todas as retenções efetuadas durante aquele mês. Então, lá no mês de abril de 2022, nós vamos gerar o arquivo FDRINF, vamos gerar o E-Social, vamos mandar as informações para a DCTF Web, ela gera o DARF Previdenciário e eu tenho até o dia 20 para fazer o recolhimento desse DARF Previdenciário. Aí acaba a tal da GPS. Deixa de existir a Guia da Previdência Social e deixa também de existir a GFIP, né? O órgão deixa, portanto, de ter a obrigatoriedade de entregar a GFIP, que é quem é processado hoje para regular as retenções do INSS, o recolhimento dos encargos previdenciários. Então, veja que eu diria que o maior volume de trabalho vai estar no departamento pessoal, porque nós vamos ter que transferir o módulo de folha de pagamento que gera GFIP hoje para um módulo de folha de pagamento que vai gerar o E-Social, né? Então, assim, o que vai mudar na rotina de vocês? Bom, quem lança a nota no sistema, no máximo que vai mudar é o layout, a carinha do sistema onde você vai lançar a retenção. No máximo isso. Não acredito que vai mudar muito mais além disso, não. Agora, quem faz a geração e o envio, tanto do E-Social quanto do FDRI, esse sim é que vai ter um trabalho maior. Por quê? Porque o sistema vai buscar a informação, trazer para dentro dele e validar. E aí a gente tem que verificar se realmente o que foi lançado, né, foi lançado de forma correta, foi lançado de forma adequada. Tá joia? Então, a lógica para a entrega da EFDRINF é essa. Ok? Na sequência, então, aí da apostila, vou compartilhar de novo aqui com vocês. Vamos lá. Paramos aí no cronograma de implantação, né? Cronograma de implantação do E-Social, porque tudo parte daí. O uso do sistema é obrigatório desde 8 de janeiro de 2018, conforme etapas detalhadas abaixo, e as informações nele prestadas têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos trabalhistas delas resultantes e que não tenham sido recolhidos no prazo consignado para pagamento. Confira abaixo as fases e o cronograma de implantação. Primeira fase, o envio das informações constantes dos eventos e tabelas. O que acontece, gente? O E-Social, ele foi criado para que as informações relativas à folha de pagamento, elas tivessem um maior controle por parte do governo. Então, deixa eu voltar aqui na tela. Ele foi criado para corrigir algumas distorções que antes existia com o envio da GFIP. Como eu já falei aqui, o governo vem criando ao longo dos anos maneiras de fiscalizar de forma mais eficiente e eficaz a relação da empresa com os funcionários, né? Então, era muito comum, por exemplo, hoje, por exemplo, dia 17 de setembro. Vamos supor que eu contrate uma empresa hoje aqui na empresa.
né? Vamos dizer, que ela participa, foi feita a entrevista, passou por todo o processo seletivo, eu digo para ela assim, ó, você vai começar segunda-feira, beleza? Beleza. Então, segunda-feira vai ser dia 20. Na prática, a gente esperava fechar folha, né? No final do mês. Geralmente a gente começa a fechar a folha dia 25. Então, a gente pediria os documentos. Ele diria assim, ó, fulano, você vai começar segunda-feira, então me traz os documentos na segunda-feira para que a gente faça o lançamento na folha, aquela coisa toda e faça o registro. Muito bem, então a gente recebia essa documentação, ele preenche um cadastro, a gente ia fechar a folha lá no dia 25, ia conferir aquele negócio todo e tal. Então, quer dizer, você não tinha que necessariamente no dia da contratação ter a pessoa registrada. Você podia, lá no dia 25, dizer, ó, eu contratei uma pessoa dia 20, né? Eu não precisava dia 20 registrar. Como é social, eu tenho que registrar no dia 20. Como é social, eu não posso dizer assim, olha, hoje aqui é dia 25, eu estou fechando a folha, mas ele começou conosco dia 20, dia 15, dia 10, não pode. Então eu tenho que lançar no dia que a pessoa trabalhou. Tá certo? Aviso de férias também. Muitas vezes a gente não observava lá aqueles 30 dias. O camarada vai tirar férias segunda-feira, eu emiti o aviso de férias hoje com data retroativa de 30 dias, ele assinava, estava tudo certo, né? Aquela coisa. Agora, com E-Social, não. Se eu não dei o aviso de férias 30 dias atrás, lá no dia 20, 21 de agosto, ele não vai poder tirar férias no dia 20 de setembro, senão eu estarei sujeito a multa. Então, o E-Social, ele vai, na verdade, ficar no, vamos dizer assim, no engaste de quem faz a folha de pagamento. Ele está preocupado na relação com a Fiocruz e seus servidores, de agir corretamente com toda a legislação do servidor. Então, para atender às exigências do E-Social, para gerar toda a informação do E-Social, existe um calendário e eventos que vão sendo enviados para o fisco, para a base de dados do governo, para que, para que o E-Social vá sendo gerado. Então, o primeiro evento, a primeira fase, é a fase das tabelas cadastrais da empresa. Então, lá no cadastro da empresa, vai ter os dados da empresa e as rubricas dos cargos e salários. Então, existe um prazo, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Primeira fase, nós temos até o dia tal para enviar o cadastro da Fiocruz e o cadastro de rubrica e de cargos. A segunda fase é a fase de envio das informações dos funcionários. Então, os dados dos funcionários. Né? Nome, endereço, filiação, relação de dependentes e etc. A terceira fase é o processamento da folha, propriamente dito. É quando a gente entrega a folha de pagamento. E aí, nesse momento, é que vai ser entregue a FDRINF. É na terceira fase. E a quarta fase é para atender a medicina e segurança do trabalho. Então, essa quarta fase, as questões relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Tá joia? Então, quando nós falarmos de primeira, segunda, terceira e quarta fase, é uma preocupação que o pessoal do departamento pessoal tem que ter para a entrega do E-Social. Ok? Então, vamos de novo lá compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Deixa eu ver aqui o negócio. Olha aí. Então, a primeira fase, né, o envio das informações, as tabelas da empresa, rubricas e cargos. A segunda, os funcionários. Né? A terceira, folha de pagamento. E a quarta, medicina e segurança no trabalho. Aí ele fala das empresas do grupo 1, as empresas do grupo 2, as empresas do grupo 3, e nós somos as empresas do grupo 4, né? Grupo 4, olha aí, ó. Órgãos públicos e organizações internacionais. Então, primeira fase, até 21/7, acredito
que a Fiocruz tenha enviado a tabela de cadastro dos empregados, né? E o cadastro da Fiocruz. Até quarta-feira da semana que vem, né, tem que enviar as informações relativas aos servidores, admissões, afastamentos e desligamentos. Tá vendo? Até quarta-feira. Quarta-feira, desculpa. 22/9. Desculpe, gente. 22/11, né? Eu fixei no dia 22 e esqueci de olhar o mês. Então, até dia 22/11, a Fiocruz vai ter que enviar as informações relativas a admissões, afastamento, desligamento dos seus servidores. E até o dia 22/4, o envio da folha de pagamento de todo o mês de abril. Né? Até o dia 22/4, o envio de toda a folha de pagamento do mês de abril. Certo? E é a partir daí que ocorre a substituição, olha aí, da GFIP, junho de 2022, substituição da GFIP para recolhimento de contribuições previdenciárias, a partir de junho. Como eu disse, né, geralmente ali os primeiros meses, eles tratam como teste. Então, o mês de abril vai ser um teste, o mês de maio também vai ser um teste, lógico, vai estar valendo, né? Mas, efetivamente, o governo vai considerar as informações a partir de junho, porque ele não tem mais como comparar, né? Vai deixar de exigir a GFIP, então ele não vai ter mais parâmetro de comparação, vai ter que se basear no E-Social mesmo, né? Então, junho de 2022, substituição da GFIP. Agora, a substituição da GFIP para recolhimento do FGTS, isso ainda não foi definido, né? Como está aí na resolução do Comitê da Caixa Econômica, ainda não foi definida a data da extinção da GFIP. Tá certo? Bom, na sequência tem um calendário aí de novo. Olha lá. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, de uma forma mais didática, vamos dizer assim. Nós fazemos parte do grupo 4, órgãos públicos e organizações internacionais. Até o dia 21 de julho tivemos que mandar os cadastros. Até 22 de novembro temos que mandar as informações dos funcionários e até 22 de abril o fechamento da folha de pagamento. Tá certo? E, consequentemente, a partir daí, temos que entregar a nossa EFD Reinf. Maravilha. Ok? Até aqui, entendido? Olha só, Maria José pergunta aqui. Professor, nessa fase dos dados dos funcionários, eu tive muito trabalho em 2018, pois os dados pessoais precisam ser os mesmos. E peguei diversos casos do nome de colaboradores estarem divergentes. RG um nome, CPF outro, carteira de trabalho outro. Maria José, é exatamente esse o trabalho que a gente vai ter. Olha só, o programa da GFIP, ele não fazia esse cruzamento de informação, porque ele não tinha, ele não fazia parte desse SPED, né? Então, quando a gente mandava a informação do funcionário, para ele, se o CPF estava batendo com o RG, se o nome era de solteiro ou de casado, não influenciava, né? O que acontece, gente? A pessoa entrou na Fiocruz solteira, aí casou, mudou o nome, a gente altera no sistema, né? E tá tudo bem. Ou então a pessoa não informa, não comunica a Fiocruz. Ela muda seus documentos, todo muda a identidade, muda CPF, mas não diz nada lá na Fiocruz. Aí a Fiocruz está gerando a GFIP não fazia o cruzamento dessa informação. Quando é agora, no E-Social, que eu mando lá, funcionária Luciana. Luciana entrou na Fiocruz com 12 anos, né? Luciana entrou menina aí. Continua sendo menina, só um pouco mais madura, né? Porque Luciana casou, Luciana teve filhos, aquela coisa toda. Pode ser que a Luciana, pode ser, não estou dizendo que isso aconteceu,
Pode ser que a Luciana não tenha se atentado para isso, não tenha atualizado lá a base de dados. E estava tudo bem. Quando foi agora, gerei lá os dados da funcionária Luciana. Mandei para o SPED. Aí o SPED, opa, essa Luciana aqui ó, tem divergência na informação. O nome dela aqui é um e o que você está dizendo é outro. Né? Identidade divergente, CPF, por aí vai, como bem colocou a Maria José. Então, eu acompanhei muitas empresas nesse processo e o maior trabalho era esse trabalho operacional, né? Uma atualização cadastral. Então, um excelente momento para atualizarmos toda a base de dados dos nossos servidores, né? Teve gente que teve filho, né? Teve gente que casou, teve gente que separou e paga pensão alimentícia, teve gente que separou e recebe pensão alimentícia, né? Mudou de endereço, tudo isso vai influenciar, tudo isso vai influenciar no nosso, na nossa informação lá no E-Social. Tá certo? Beleza? Maravilha. Eu vou, agora são 10h05. Hoje eu vou dar um intervalo um pouquinho mais cedo. Quando for 10h20, nós retornamos para a gente começar a fazer o resumo de tudo que a gente falou. E à tarde nós vamos fazer um exercício colocando em prática tudo que a gente viu até agora. Tá joia? Até daqui a pouquinho.
Maravilha. Eita, vamos lá, meu povo. Vamos que vamos. Agora vamos colocar em prática tudo que nós vimos desde o primeiro dia. Fazer um panorama de tudo que nós falamos. E hoje à tarde, nós vamos fazer um exercício considerando pagamento à pessoa física e considerando pagamento à pessoa jurídica. Tá joia? Beleza? Então, olha só, nós começamos na segunda-feira falando acerca daquilo que nós chamamos de relacionamento jurídico tributário, onde tínhamos o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto do nosso estudo, né? Olha como é importante trabalhar com esses conceitos. Nós vimos que o sujeito passivo pode ser o contribuinte e o responsável. O contribuinte é quem pratica o fato gerador do tributo e responsável é quem mantém relação com esse contribuinte e, por esta razão, ele se torna obrigado ao cumprimento de determinadas obrigações tributárias. Quando nós lemos a norma da EFD-REINF, ela usou bastante a expressão sujeitos passivos, para abranger tanto o contribuinte quanto o responsável. Contribuinte é aquele que efetivamente está contribuindo, e responsável é aquele que retira de quem está contribuindo e repassa para o governo. Então, nós somos responsáveis pela retenção do INSS, conforme nós estudamos, tanto de pessoa jurídica quanto de autônomo. Somos responsáveis pela retenção do imposto de renda retido na fonte de autônomo. Somos responsáveis pela retenção do IR, contribuição social, PIS e COFINS de pessoa jurídica. E somos responsáveis pela retenção do ISS. Quem? Nós estudamos nesse primeiro bloco o INSS, Imposto em Renda de autônomo, né? INSS pessoa jurídica e de pessoa física do autônomo. O bloco 2 vai ser a retenção dos tributos federais, que ainda não será informado na REINF, embora no layout da REINF haja previsão para se informar a retenção de IR e a retenção dos tributos federais. Há essa previsão. Pode acontecer de, daqui até abril do ano que vem, o governo implementar isso, né? Se isso acontecer, naturalmente vocês serão informados, né? A gente vai estar alinhado aí, vamos estar juntos. E aqui, o bloco 3, o ISS quem? Né? A gente vai seguir nessa toada e o manual vai compor todas essas retenções. Então, nós somos responsáveis, né? A Fiocruz é responsável pela retenção do INSS de PJ e autônomo, pelo IR de autônomo, IR, contribuição social, PIS e COFINS de PJ, e ISS quem? Né? Vou colocar aqui também IR retido na fonte geral, tá?
porque a gente pode ter, por exemplo, remessa de recursos para o exterior, a gente pode ter pagamento de aluguel à pessoa física, que tem que ser feita a retenção também de imposto de renda, né? Maravilha. Vimos que o sujeito ativo é o governo nas 3 esferas de poder: União, estados e municípios. União, estados e municípios. Para a União, a gente tem o CNPJ e o CPF. Quando a gente fala de obra de construção civil, deixa eu colocar do lado de cá, para ficar bem bonitinho. Quando a gente fala de obra de construção civil, na pessoa jurídica, a gente tem o CNO, além do CNPJ, antigo SEI, né? CNO. E temos o NIS, que é o cadastro da Previdência. NIS para Previdência, pessoa física, CNO para pessoa jurídica quando executa a obra de construção civil. Temos que ter inscrição estadual, quando formos contribuintes do ICMS, e temos que ter inscrição municipal quando formos contribuintes do ISS-QN. ISS-QN. No Distrito Federal, nós somos, ao mesmo tempo, Estado e município. Então, aqui no Distrito Federal, a gente não usa a expressão inscrição estadual e nem inscrição municipal. Aqui a gente fala que temos um cadastro fiscal do Distrito Federal. Então, quando eu contrato uma empresa para aquisição de mercadorias, eu vou exigir dela a inscrição estadual. Quando eu contrato uma empresa para prestação de serviços, eu vou exigir dela a inscrição municipal. Se ela for uma empresa comercial e prestadora de serviço, então, eu vou exigir dela as 2 inscrições. Né? Então, essa é a figura do sujeito ativo. O objeto do nosso estudo é a obrigação tributária. E aí nós dividimos a obrigação tributária em obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal nada mais é do que o recolhimento do tributo. Quando eu recolho o tributo, eu estou cumprindo com a obrigação principal. E a obrigação acessória dá o comando para a documentação fiscal. Certo? Foi assim que a gente começou, falando, então, da nossa legislação tributária, que tudo começa por aqui. Então, tira uma fotinha aí. Esse é o nosso ponto de partida. Né? Bom, de tudo isso que nós falamos, a gente aprofundou bastante a obrigação tributária acessória. Então, tire a fotinha aí, que eu vou partir para o próximo quadro. Vocês já devem ter falado na elaboração de um mapa mental. Né? O que é um mapa mental? É você resumir, muitas vezes, numa única folha, tudo aquilo que você precisa saber acerca de um assunto. Muito comum a pessoa, quando está estudando para concurso, ela tem dificuldade de memorizar as informações. O mapa mental ajuda a fazer isso. É, né? Uma maneira de você memorizar a informação. Não é decorar, porque quando você decora, você esquece. A memorização não, você guarda na sua amígdala. Né?
A amígdala é onde ficam registradas as nossas memórias. Então, quando você faz o mapa mental, você memoriza a informação. Tá joia? Então, a gente vai dar uma ênfase agora à obrigação tributária acessória. Vamos agora falar da documentação fiscal. Vamos lá. Documentação fiscal. Muito bem. Nós falamos que quando a operação for tributada pelo ICMS, nós podemos ter, prioritariamente, na maioria dos casos, um DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Nós podemos ter a nota fiscal de energia elétrica. Nós podemos ter a nota fiscal de serviços de comunicação. E nós podemos ter o conhecimento de transportes. Porque a mercadoria é acobertada pelo DANF. E a energia elétrica, serviço de comunicação e de transporte, que são tributados pelo ICMS, tem documento fiscal próprio. Lembrando que aqui é o transporte entre estados e entre municípios. Porque o transporte feito dentro do próprio município, ele é tributado pelo ISS, né? Transporte entre estados e transporte entre municípios, ICMS. Transporte dentro do município, ISS. Então, se eu contrato uma empresa que vai fazer o transporte de servidores dentro do município do Rio de Janeiro, ISS. Se eu contrato uma empresa de transporte que vai transportar servidores de Niterói para o Rio de Janeiro, aí é ICMS, porque já é um transporte entre municípios. Tá certo? Nós falamos também que, dependendo do município, acho raro isso acontecer, mas vai que ainda tem aí algum município que trabalhe com nota tipografada. Mas no caso de serviço, de mercadoria, não pode, né? Agora, nós temos também um emissor de cupom fiscal, que é muito usado nas nossas relações de consumo. Também é um documento fiscal. Então, eu diria que assim, hoje, em linhas gerais, ou nós vamos ter esses documentos, ou nós vamos ter um emissor de cupom fiscal eletrônico. Tá certo? E para o ISS, ou ISSQN, nós temos a nota fiscal eletrônica, ou a nota fiscal de serviço eletrônica, e assim sucessivamente. Está tremendo a imagem. Está tremendo a imagem? Está tremendo a imagem, gente? Está meio tremendo. Tá? Olha lá no... Verifica aqui porque... Eu saí, entrei de novo. Eu estou entrando pelo meu... Estou dizendo que a imagem está tremida, gente, ainda? Oi, Marcos, bom dia. Está sim, tá? Não está muito nítida, não. É, né? Então, deixa eu entrar. Eu vou sair e entro de novo para ver o que está acontecendo, tá? Tá legal. Que aqui está tudo ok, mas enfim, deixa eu ver aqui.
Voltei, gente. E aí? Melhorou? Tá bem melhor, Marcos. Ah, ótimo. É porque acho que eu tinha entrado, tinha duas abinhas antes. Um é entre pela internet, outro pelo próprio aplicativo que está no computador. Aí antes eu tinha tentado, não tinha conseguido, desliguei, fiz aquela coisa toda. Acho que agora vai ficar show de bola que eu entrei no próprio aplicativo do computador. Tá joia? Ah, agora sim, agora eu tô vendo mesmo. Que agora eu levantei ligeiro, não foi? Antes eu levantava ligeiro e fazia assim, ó. É mesmo, ficou muito bom. Então, beleza. Maravilha. Obrigado, Wilson. Então, voltando aqui, né? Então, nós temos a documentação fiscal do ICMS, conforme já disse, e a documentação fiscal do ISS. Mas eu disse também que existem 3 hipóteses que nós podemos efetuar pagamentos sem necessariamente ter uma nota fiscal. Foi? Nós colocamos 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses em que a gente vai poder pagar com fatura, boleto, recibo ou ainda ordem bancária, né? Coloquei 3 hipóteses. A primeira hipótese, pagamento à pessoa física. Quando eu faço pagamento à pessoa física, eu faço pagamento através de um recibo chamado RPA, Recibo de Pagamento a Autônomo. Em alguns municípios, como discutimos isso, se exige que ele apresente a inscrição ou a nota fiscal avulsa, né? Então, primeira hipótese, pagamento à pessoa física, eu faço através de recibo. Segunda hipótese, quando não for fato gerador do ISS-QN, quando a operação não representar fato gerador do ISS-QN. Aí nós citamos o aluguel, pela súmula vinculante número 31 do STF. Aí nós citamos pagamento à agência de viagem e turismo, que pode ser feito através de fatura, via de regra. Nós citamos pagamento à autarquia, né, das autarquias federais, e os condomínios. Citamos esses 4. E a terceira hipótese, por disposição legal, e aí a gente citou como exemplo a sociedade de profissionais. Certo? Citamos a sociedade de profissionais, que não precisa, portanto, emitir a nota fiscal, e aquelas que vão à prefeitura e solicitam um regime especial para que não emitam a correspondente nota fiscal. Não é isso? Então você pode tirar uma fotinha aí. Aí nós vamos na sequência. Fechamos essa parte, aí nós começamos a falar dos elementos indispensáveis à compreensão do funcionamento de um tributo. Fato gerador e incidência. Contribuinte responsável. Base de cálculo e benefícios fiscais. E, finalmente, as alíquotas. Então, todo tributo tem que definir esses elementos. Qual é o fato gerador do tributo? Né? Qual é, quem são os contribuintes? Qual a base de cálculo e qual a alíquota? Se tem algum benefício fiscal, então, não há que se falar em incidência do tributo. Depois de trabalhar esses conceitos, estudamos as imunidades, não incidência, isenção, suspensão, redução da base de cálculo e diferimento. Né? Falamos da importância de distinguir a imunidade da não incidência da isenção. A imunidade, benefício concedido pela Constituição, não incidência por lei complementar e isenção por lei ordinária. A suspensão é a modalidade de isenção,
A redução da base de cálculo fala por si só, e a gente usou, inclusive, a redução na base de cálculo, tanto para o autônomo quanto para a pessoa jurídica, no âmbito do INSS, né? Usamos esses elementos, e, por fim, o diferimento, que é a prorrogação da tributação, a prorrogação do recolhimento da tributação ou do vencimento do tributo. Feito isto, falamos dos tipos de pessoa jurídica. Aí vimos as empresas com um único sócio, o empresário individual, a Eireli, né, e a sociedade unipessoal. Depois, estudamos as sociedades com 2 ou mais sócios. Aí falamos da empresa limitada, da sociedade anônima, falamos da sociedade em conta de participação, da sociedade de propósito específico. E a sociedade simples, com fins e sem fins lucrativos. Né? Fechamos isto, fomos para os regimes de tributação. Aí vimos que tem 3 empresas, 3 instituições, que necessariamente precisam apresentar uma declaração. Essas empresas têm que apresentar uma declaração. Quais são elas? As empresas do Simples Nacional, as instituições imunes e as instituições isentas. Aí teve um colega ontem, né? Poxa, eu não vou... Me perdoe quando eu não lembrar o nome de todos, viu, gente? É porque realmente imunes e isentas. Me perdoe, às vezes eu não consigo lembrar o nome de todos, mas um colega disse ontem que recebeu a declaração de uma empresa do Simples para dizer que ela não era do Simples. Ele até falou para a gente ficar alerta, né, esperto, foi muito boa a colocação dele. Olha, gente, quando vocês receberem a declaração, olha o que está escrito, né? Eu nunca vi isso. Mandar uma declaração para dizer o que a pessoa não é. Né? Primeira vez que eu vejo isso. Então, a empresa tem que mandar a declaração do Simples Nacional, se ela for do Simples, de imune quando for imune, isenta quando for isenta. Lembrando que a imune, ela comprova a sua imunidade perante a Previdência através do SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Né? Quando a gente for estudar a IN 1234, no próximo bloco, mês que vem, a gente vai ver que a IN ela fala da possibilidade da consulta ao site para verificar se a empresa é realmente do Simples Nacional. Né? Tem essa previsão lá. A gente vai falar sobre isso. Aí nós vamos discutir se a consulta vai ser válida, não vai, enfim. Agora, não existe consulta para a gente saber quando a instituição é imune ou isenta. Entendeu? Então, no caso da imune e da isenta, com certeza só se tiver declaração. A do Simples Nacional, a gente vai discutir no próximo bloco se realmente a consulta é suficiente ou não. Né? Se ela substitui a declaração ou não. As demais empresas, elas sofrerão todas as retenções. As empresas do lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real. E temos também a figura das cooperativas. Né? Então, quem é cooperativa não precisa dizer que é cooperativa, quem é real presumido arbitrado também não tem necessidade de dizer para fins de retenção. Tá joia? Não é uma informação para nós que vá influenciar na retenção. Feito isto, partimos então para o estudo do pagamento dos profissionais autônomos. Partimos para o estudo dos profissionais autônomos. Só que antes disso, nós falamos das 4 frases que iriam nortear o nosso curso. E você vai ver que à medida que a gente for estudando os módulos, esses conceitos vão ficando mais consistentes na nossa memória. A gente falou do primeiro, que é o fornecimento de mercadoria. Então, a Fiocruz contrata pessoas jurídicas para fornecerem mercadoria. Segunda frase, prestação de serviço pura. Né? Então, a Fiocruz contrata pessoas para prestarem serviços, puramente. A terceira frase, a Fiocruz contrata empresas para fornecerem mercadorias com prestação de serviços. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviços
vai ser tributado pelos dois impostos, pelo ICMS e pelo ISS. Então, nós vamos ter que exigir o DANF para cobertar a operação com mercadoria e a nota fiscal de serviço para cobertar a operação tributada pelo ISS. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, muita gente confunde. Legislação, vou colocar assim, norma contábil, versus norma tributária. Isso me fez lembrar muitos anos atrás, quando eu era da IOB, eu montei um treinamento, esse treinamento foi lançado por mim lá na década de 90 e fez história na IOB. Era contabilidade tributária versus contabilidade comercial, né? Fazer esse paradigma, ou fazer essa comparação e aplicação das duas contabilidades, né? Então, uma coisa é a norma contábil, outra coisa é a norma tributária. E agora, principalmente, né, nos tempos mais recentes, com a edição do MCASP, Manual de Contabilidade Pública aplicada ao setor público, nós trabalhamos na contabilidade com um princípio, que é o princípio da prevalência da essência sobre a forma. Sobre a forma. Já na norma tributária, princípio da prevalência da forma. Aí eu vou colocar, até para ficar claro, da forma legal sobre a essência. Bom, existem pessoas, eu acredito que a maioria de nós, a maioria das pessoas, tem um cérebro que trabalha sob a ótica da lógica, né? Sob a ótica da lógica. Então, a contabilidade, via de regra, tem muito mais lógica do que a norma tributária. Porque, olha só, na norma contábil, pelo princípio da prevalência da essência sobre a forma, eu vou contabilizar o ato em si de acordo com a sua essência, não importando o documento fiscal. Então, por exemplo, quando nós contratamos uma empresa para confeccionar um carimbo, qual é o produto que a gente recebe, gente, dessa contratação? A gente recebe dessa contratação um produto carimbo. Então, na contabilidade, nós vamos lançar o carimbo como um material. Porque a essência é o carimbo. O produto final foi o carimbo. Então, pela prevalência, ou pelo princípio da prevalência da essência sobre a forma, eu lanço como material. Só que, na norma tributária, nós temos a prevalência da forma legal sobre a essência. Então, por uma questão de lógica contábil, talvez o ideal é que esse carimbo fosse classificado como mercadoria, né? E assim não é na contabilidade, mas na norma fiscal não. Na norma fiscal, o que se entendeu? Não, esse carimbo é personalizado. Só você tem. Você mandou fazer o carimbo com seu nome, seu CPF, sua matrícula, sua função. Então, só você tem ele. Ele é um produto personalizado. Então, ele vai ser tributado pelo ISS. Você vai receber uma nota de serviço. Aí tem gente que funde a cabeça, né?
Porque como é que eu vou lançar como material algo que está cobertado com uma nota de serviço? É isso mesmo, Marcos? É isso mesmo. Eu vou lançar como material, contabilmente, porque é a prevalência da essência sobre a forma, mas o documento fiscal, que é a forma legal, vai ser uma nota de serviço. Tá certo? Outro exemplo. Quando eu compro uma mercadoria, eu tenho, principalmente quando vem de outro estado, né? Eu posso comprar essa mercadoria com cláusula FOB ou com cláusula CIF. A cláusula FOB é quando eu tenho que ir buscar a mercadoria. Então, a Fiocruz comprou mercadoria em outro estado e ela vai buscar, ela vai se virar para ir buscar. É FOB. Agora, ela comprou mercadoria em outro estado e a empresa que está vendendo vai entregar na Fiocruz. É CIF. Então, quando a Fiocruz contrata com cláusula CIF, que a empresa vai entregar a mercadoria, ela vai receber a nota da mercadoria e um conhecimento de transporte, que é uma nota de serviço de transporte. Vamos dizer que a mercadoria custou 9.000 e o frete custou R$ 1.000. Então, pela norma tributária, nós vamos ter um DANF da mercadoria e um conhecimento de transporte do serviço de transporte. Agora, contabilmente, tanto a mercadoria quanto o serviço de transporte, que vai compor... A mercadoria chegaria na Fiocruz sem um transporte? De jeito nenhum. Então, o transporte vai ser lançado, porque a sua essência é compor o custo final do produto, vai ser lançado como mercadoria. Então, o custo do imobilizado, neste caso, na Fiocruz, não é 9.000, é 10.000, sendo 9.000 do produto, da mercadoria, e 1.000 do serviço de transporte. Então, muita gente, às vezes, confunde, porque pela norma contábil eu vou ter a natureza de despesa, a forma de contabilização, em que eu priorizo a essência, né? E na norma tributária eu vou priorizar a forma. Então, voltando à terceira frase, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, eu vou ter ICMS e ISS. E o caso mais utilizado, que a gente mais cita nos cursos, é o de manutenção de veículo, onde a peça é tributada pelo ICMS, né? E o serviço tributado pelo ISS. Mas eu poderia citar também hospedagem. Né? Na hospedagem, consumo de frigobar, o jantar, o almoço, o lanchinho, tributado pelo ICMS. E a diária, propriamente dita, tributada pelo ISS. Né? Agora, a quarta frase foi a prestação de serviços com emprego ou aplicação de material. Neste caso, só serviço. Por quê? Eu expliquei, peguei até como exemplo uma caneta, que a caneta sai da indústria como produto. Ela vira mercadoria quando qualquer pessoa compra e vai ter uma igual. E ela vai ser tratada como material, olha o uso da linguagem aí, produto material, quando ele é consumido na execução de um serviço ou quando ele é fornecido na prestação de serviço embutido no preço. Então, essa caneta tem a logo do Grupo Inteligência. A gente fornece num determinado treinamento, agora, lógico, ele compôs ali o preço do treinamento. Então, a prestação de serviço com aplicação de material é só tributado pelo ISS. Aí a gente pode citar, por exemplo, serviço de limpeza. Né? Podemos citar, por exemplo, serviço hospitalar. Agora a gente vai ter a exatidão desses serviços quando estudarmos o bloco do ISS, ou do ISSQN, que aí a gente vai pegar a lista do ISSQN e estudar item por item para saber quando que nós vamos ter fornecimento de mercadoria com prestação de serviços e quando que nós vamos ter prestação de serviço com aplicação ou emprego de materiais. Ok? Quando a prestação de serviço tem aplicação de material, nós vimos lá no INSS que, sendo pessoa jurídica, esse material até pode ser abatido da base de cálculo, mas ele tem que observar determinadas regras que nós vamos estudar hoje à tarde, quando fizermos, né, o nosso exercício de retenção de pessoa jurídica. Ok? Então, importante a gente
entender essa diferença do princípio da prevalência da essência sobre a forma e o princípio da prevalência da forma legal sobre a essência. Quer dizer, as coisas são o que são, porque a lei disse que assim o são. Né? Então, se a lei diz que é, gostando ou não, a gente tem que aceitar. Né? Se a gente não aceita, a gente tem que brigar pelos meios legais para que, né, essa, vamos dizer assim, essa norma legal não seja válida. Bom, concluímos essa parte e aí nós entramos no pagamento de autônomo, da pessoa física, né? O autônomo, que nós chamamos de contribuinte individual. Então, o contribuinte individual, ele tem que ter um CPF, ele tem que ter um NIS, ou NIT, ou BIS, ou PASEP. O CPF é para contribuir com impostos e contribuições sociais, e o NIS é para contribuir com a Previdência, né? Com o sistema social. E quando a gente estudou o autônomo, a gente falou de estudarmos, ou de cuidarmos de fazer pelo menos 3 retenções. Para onde vai a informação do autônomo, gente? A informação do autônomo vai para o E-Social. Ele vai para a FD-REINF? Não, ele vai para o E-Social. O que poderá ir, então, o que poderá ir para a FD-REINF no futuro? Pode ser que o imposto de renda retido na fonte vá ser informado lá. Mas, por enquanto, tanto o INSS quanto o imposto de renda retido na fonte estão sendo informados lá no E-Social. O que no futuro poderá ir para a EFD-REINF? No futuro poderá ir para a EFD-REINF no futuro. Então, nós estudamos o INSS, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o ISS-QN. Então, sempre que contratarmos o autônomo, contribuinte individual, vamos exigir o CPF dele, o NIS, NIT, PIS, PASEP. E aí vamos calcular o INSS, a contribuição previdenciária patronal e a retenção. A contribuição previdenciária patronal, 20%, não tem teto, e a retenção, 11%, cujo teto atualmente é R$ 6.433,59. Todo ano esse teto muda, né? Então, se ele já faz a retenção na faixa máxima, eu não retenho nada, só recolho o encargo. Se ele não sofre retenção e não paga INSS, então eu faço a retenção normal sobre o valor que eu estou pagando aí. O imposto de renda, nós usamos a tabela progressiva. Tabela progressiva. E aí nós vimos que vamos aplicar na tabela progressiva a base de cálculo, que leva em consideração o abatimento do INSS, o abatimento dos dependentes e o abatimento da pensão alimentícia.
E, por fim, fechamos com o ISS. E aí nós vimos. Há municípios que exigem a inscrição municipal. A gente até viu aqui, alguém tinha colocado, olha, eu acho que, não sei se foi lá em Recife ou em BH, alguém colocou que lá no município exige-se, foi lá em Recife, foi a Rebeca, que lá exige-se a inscrição, mas tem determinados tipos de atividades que não sofrem, inclusive, a retenção. Aí ele apresenta a inscrição, um recolhimento trimestral, que geralmente é assim, aí a gente não faz a retenção do ISS. Se ele não apresenta a inscrição e não está em nenhuma daquelas hipóteses de isenção, aí a gente faz a retenção do ISS. Em outros municípios, eles têm que apresentar a nota fiscal avulsa mais guia de recolhimento, né? Se ele apresenta a nota fiscal avulsa mais guia de recolhimento, via de regra, a gente não faz a retenção naqueles municípios que exige deles comportamento. Agora, lógico, gente, quem vai ter que entender os detalhes de cada município é você que é, né, do seu município aí. Então, a pessoa que é do município do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente não retém ISS. Capital, né? A gente só retém imposto de renda e INSS. Mas, por exemplo, Niterói, aí eu já não sei, teria que dar uma olhada na lei de Niterói, pode ser que lá exija inscrição ou nota avulsa. Macaé, né? Enfim, tantos municípios. São Paulo, né? Eu não citei aqui, depois eu vou pegar a lista e vou ver todos os municípios. Enfim, de acordo com o município, eu vou agir sendo eu servidor daquela localidade. Então, você que está aí no seu município tem muito mais condição de saber como funciona o ISS internamente do que quem está na sede, por exemplo, né? Quem está na matriz. Ok? Na nossa unidade central. Tranquilo, gente? Então, fechamos aqui a questão, né, da pessoa física. Fechamos aqui a questão da pessoa física. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Melhorou, ok. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu vou encerrando por aqui. Voltarmos à tarde com a pessoa jurídica e fazermos o nosso fechamento. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui está tranquilo. Se alguém quiser falar também, acho que a gente pode dar oportunidade. Se alguém quiser tirar dúvida audível, põe a mãozinha aí. Professor, com relação à gráfica que faz um adesivo para carro, gera um DANF ou nota fiscal? Se esse adesivo foi feito pela Fiocruz, por exemplo, né, de forma personalizada, nota de serviço, tá, Rebeca? Nota de serviço. Todo produto personalizado, a gente vai ter lá no item 24 da lista de SS, né? Ela vai colocar ali carimbo, confecção de carimbo, placa, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Então, como via de regra o adesivo é feito, se eu mando fazer, por exemplo, né, o adesivo da Fiocruz para entrar no estacionamento, ISS. Agora, quando eu mando fazer um adesivo para comercializar, para vender, aí neste caso vai ser tributado pelo ICMS. ISS personalizado, ICMS para comercialização. Tá joia? Tranquilo, gente? Então vamos fechando por aqui. Nós retornamos então professor, o envio da FD Reinf social seria por CNPJ da matriz? Sim, ele na verdade, o que acontece? Ele vai no CNPJ da matriz, mas ele vai ter lá a identificação das filiais também. Quando a gente faz o cadastro, a gente faz o cadastro da matriz e das filiais. Então,
vai o CNPJ da matriz e de todas as suas unidades gestoras, eu acho que vocês chamam assim, né? Todas as UGs, acho que é isso. Então vai matriz e filial. Não vai ter o E-Social da filial X, da filial Y, não. Vai ser um EFD só, um SPED só, e nele vai ter as informações de todo mundo. Entendeu? Da mesma maneira que é a GFIP hoje. Tá joia? Maravilha, Carlão. Gente, então ficamos por aqui. Às 14 horas nós nos reencontramos, tá joia? Excelente finalzinho de manhã, ótimo almoço e até daqui a pouco. Fé em Deus.